Agora, mais um filme nacional chegando aqui na minha lista, outro lançamento de setembro, que se chama Meu Casulo de Drywall, que tem uma proposta de ser um thriller, um filme de suspense, e honestamente, foi sem sombra de dúvidas o pior filme que eu assisti esse ano. Basicamente, aqui a gente tem uma menina que vai fazer a festa de aniversário e pede pra mãe não ficar na festa, porque é mó mico, os adolescentes em volta verem a mãe ali na festa de aniversário da menina. Então a mãe sai e deixa a criançada lá sozinha. Uma criançada assim, eles devem ter uns 15, 16 anos e tal. E aí o filme acontece uma tragédia de certa forma, a gente não sabe bem o que aconteceu. E o filme vai fazendo uma montagem de mostrar pra gente um personagem chegando na festa, depois o pós-festa. Enfim, essa montagem estranha, que é uma proposta interessante, mas parece que o filme é muito mais feito por conta dessa montagem do que propriamente pelo seu enredo e pela história que tem pra contar. Então parece que alguém pensou assim: mano, e se a gente fizesse um filme em uma festa com uma montagem de tal jeito? Aí alguém falou: pô, da hora, vamos fazer. E eles ficaram tão presos a isso que eu não consegui me conectar com nenhum personagem da história. Eu não consegui nem mesmo compreender direito a história por conta dessas mudanças ali na ordem cronológica. Eu simplesmente não me importava e foi um porre assistir esse filme. Eu recebi o filme em casa e eu só queria acabar logo pra fazer outra coisa, porque não consegui comprar nada que aquela narrativa tentou me trazer e essa montagem diferentona pra mim só fez o filme ser horroroso e é o pior filme que eu assisti lançado em 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é pra gente falar dos melhores e piores lançamentos do mês de setembro. Também o que eu assisti, que não teve nada a ver com esse mês. Enfim, tá um vídeo bem bacana, porque teve bastante coisa lançada esse ano mesmo que eu assisti, pra gente bater um papo de coisas que estão frescas ainda na nossa cabeça. Vamos começar falando de Transformers: O Início, ou Transformers One, a nova animação da franquia Transformers, dirigido pelo Josh Cooley, que foi o cara que dirigiu Toy Story 4, que eu não tenho nada contra o filme, além do fato de que eu acho que esse filme não deveria existir, mas a direção dele é ok, e em Transformers é ainda melhor, porque o diretor se sai muito bem a fazer essas cenas de ação na animação, e fica um filme muito divertido, um filme muito dinâmico, e com certeza uma das 3 melhores coisas que eu já assisti de Transformers, que é uma franquia que eu honestamente acho insuportável. Foi muito engraçado, porque eu fui na cabine de imprensa lá no comecinho do mês, foi a primeira coisa que eu assisti esse mês, e aí depois eu conversei com uma galera que era fã de Transformers. Eles falaram assim: ah, porque esse filme é bastante pro fã de Transformers mesmo, só o fã de Transformers vai gostar. E aí eu falei: então vocês acham que esse filme vai fazer sucesso? Aí eles falaram: nem fudendo. Mas eu realmente considero isso uma pena, porque é um filme que a principal qualidade dele é realmente no seu divertimento. É um filme bem gostosinho de assistir, mas que conta ali uma história de ascensão e como essa ascensão molda os personagens de uma maneira muito interessante. É de fato um filme que ficou na minha cabeça. Passou quase o mês todo aí que eu assisti e eu ainda lembro de bastante cena. Como eu não sabia muita coisa de Transformers, eu fui pego de surpresa com um certo plot twist que tem ali. E não sei se quem conhece mais a franquia vai ter esse espanto que eu tive, mas foi uma experiência bem legal. Com certeza valeu a pena ter ido no cinema. O filme ainda deve estar no cartaz, então se você tá querendo conferir uma animação, fica aqui a minha recomendação. Vamos seguir para falar de Propriedade, filme de terror nacional que tinha estreado já há algum tempo. No Letterboxd parece que ele é de 2022, eu acho, mas ele só chegou na Netflix esse ano e foi a maior distribuição que eu vi do filme, assim. Eu não vi ele lançando no cinema antes e tal. E aí ele tava passando no Sinusp. Então foi uma experiência bem legal, porque foi num cinema novo, eu nunca tinha ido no cinema da USP. E foi muito maneiro ter ido lá, e foi muito maneiro ter visto esse filme, que é um filme de terror nacional e um filme foda. Em Propriedade a gente vai acompanhar uma moça que passou por um trauma recentemente, e aí ela decide ir uns dias com o marido pra fazenda deles, mas quando eles chegam lá, toda a galera que trabalha meio que tomou a fazenda pra eles e agora vai mudar as regras e a dinâmica daquele lugar. E enfim, o filme é muito louco. Uma das coisas principais do filme é que logo no começo dele, a personagem principal, assim, ela fica presa em um carro blindado. E ela não consegue fugir daquele lugar porque ela não consegue ligar o carro.
e eles não conseguem abrir o carro de jeito nenhum. Então fica uma dinâmica ali deles tentando fazer de tudo pra tirar ela daquele carro logo, e o desespero de todos os personagens. De fato é um filme intenso e que vai escalonando assim. Eu fiquei com uma sensação muito grande de sufocamento assistindo ao filme. No final eles tomam uma decisão assim que eu não achei muito legal, envolvendo uma cena de horror mesmo, que eu achei que passou um pouco do tom, e a partir daquele pedacinho o filme me perdeu completamente, mas é um dos melhores filmes que eu assisti nesse ano, e com certeza também é desses filmes que vai ficar na minha cabeça por bastante tempo, até bem mais que Transformers, porque é bem mais chocante, impactante. Tem na Netflix. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Telecine, porque eu tinha pegado 7 dias grátis. Infelizmente, nesses dias grátis eu só consegui assistir duas produções, que foi o Trama Fantasma e o Filhos da Esperança, do Afonso Cuarón. O Trama Fantasma eu já comentei no vídeo que eu fiz sobre o Telecine aqui no canal. E o Filhos da Esperança, eu não vou me estender muito sobre ele, mas eu achei um filme com uma proposta interessante e uma execução que eu não comprei muito. Ele é um filme que flopou muito nas bilheterias da época, e aí a galera disse bastante que esse filme era injustiçado. Eu achei que não, achei que ele teve assim o sucesso que merece para um filme, na minha opinião, 3 estrelas e meia, mas como a gente tem bastante coisa para falar ainda hoje, não vou me estender sobre esses dois lançamentos. Se você quer que eu veja o que eu achei de Trama Fantasma, do Paul Thomas Anderson, vou deixar o card aqui com o vídeo que eu falo sobre minhas dicas de filmes para assistir no Telecine. Mas então vamos falar de coisa boa, porque um dos melhores filmes que eu vi em 2024, lançados esse ano aqui no Brasil e internacionalmente também, é A Substância, da Coralie Farguet. Eu achei esse filme espetacular. Eu fiz um vídeo aqui no canal, que inclusive é o vídeo com mais visualização do canal, que me deixou muito feliz. Muito obrigado, gente. E nesse vídeo eu falo bastante sobre as coisas que eu gostei do filme e principalmente o que eu não tinha gostado, mas conforme o tempo foi passando, eu vi que aquela sensação que eu fiquei de estar extremamente incomodado com o rumo do filme também fazia parte da experiência. E agora eu vejo isso de uma forma ainda mais engrandecedora. Então eu já tinha falado muito bem do filme, já tinha colocado ele no meu top 10 de 2024, e nesse momento ele tá no top 6, considerando filmes que saíram ano passado lá fora e só chegaram esse ano no Brasil. Sexto lugar é uma posição muito boa. Tipo, tem Past Lives, tem Anatomia de uma Queda na lista. A sexta posição é ótima, só tá atrás de Challengers, dos filmes lançados no mundo todo esse ano. Porque realmente eu acho que ele se arrisca, ele traz uma coisa completamente nova, assim, no cinema. Não completamente, mas tem muita coisa nova. É um filme bem inovador, é um filme bem impressionante. Acho que a palavra é essa. Bom, também fica a dica, né? Se você quiser ver mais comentários sobre A Substância, tem aqui vídeo no canal falando sobre, vou estar deixando o card. Agora a gente vai partir para as pouquíssimas séries que eu assisti esse mês, porque eu assisti finalmente a série documental da Elisa Matsunaga, que é dirigida pela Elisa Capai, que é uma diretora que eu gosto muito de alguns outros projetos dela, principalmente o Espero Tua Revolta e, acima de tudo, o Incompatível com a Vida, que eu acho um dos melhores documentários que eu já vi. E aí ela fez esse documentário da Elisa Matsunaga, que traz completamente o ponto de vista da Elisa sobre o caso e como essa brutalidade dela foi consequência de uma série de pequenas brutalidades e pequenas violências do marido. Pequenas não, algumas violências bem grandes que ele cometia contra ela, não só fisicamente, mas verbalmente e psicologicamente também. Eu não recomendaria essa série pra quem quer entender o caso, porque realmente ele parte desse ponto de vista, até de certa forma parcial pro lado da Matsunaga, mas artisticamente falando, eu achei uma experiência muito enriquecedora, eu achei bem visceral e, claro, é um pouquinho irresponsável, mas sinceramente, foda-se, todo mundo sabe o caso. A Matsunaga pagou pelo crime dela, segue pagando até hoje, mesmo fora da prisão. Então, eu sinceramente não tenho problema com isso, sendo honestíssimo com vocês. Eu nem sei se eu devia estar falando isso, mas é a minha visão. E acho que artisticamente falando, vocês vão perceber que a montagem faz algumas coisas muito legais, assim. Então tem um momento que a Elisa tá falando sobre a raiva que ela sentiu e aquele ódio subindo. E aí, enquanto isso, você tem
aparecendo na tela cenas do marido traindo ela, e aí você sente essa raiva, ou em outro momento, quando tá falando da parte do esquartejamento, o documentário vai alterando com fotos deles caçando, e ela falando sobre eles terem aprendido a caçar, que era uma coisa que ele gostava. Então, realmente é um documentário que é corajoso e que se posiciona. E eu achei isso muito foda. Foi também uma das melhores experiências que eu tive aí assistindo coisas nesse ano. E eu assisti na real porque eu queria ter algumas referências para quando eu fosse assistir Volta Priscila, que é o documentário que chegou no Disney Plus da Priscila Belfort. Sinceramente falando, eu achei esse documentário da Priscila Belfort, eu vi 2 episódios. Eu achei ele fraco do ponto de vista artístico de produção de documentário, embora eu acho que ele faz uma boa recapitulação de toda a história e principalmente traz uma visão muito interessante sobre quem era a Priscila de verdade, sabe? Com os seus pontos fracos e principalmente sobre os seus pontos positivos, né? A família toda falando sobre a pessoa maravilhosa que ela era, ou como ela é, como a família prefere dizer. Mas, artisticamente falando, eu achei que ele apela demais, ele tem uma trilha sonora de suspense o tempo todo, e eu não gosto de qualquer produção, seja documentário ou seja filme mesmo, que você sabe que vai acabar em tragédia, mas mesmo assim o filme faz um suspense, faz uma brincadeira em torno disso. Então, assim, ai meu Deus, será que eles vão encontrar a Priscila Belfort agora? E, tipo, não vão encontrar, não vão encontrar, faz 20 anos que ela tá desaparecida. Você já sabe disso, pra que fazer um suspense? Eu sinceramente não gosto, então eu não curti muito. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a experiência que foi ter assistido. Foi um convite pra imprensa e depois a gente teve um bate-papo de 1 hora com a família Belfort. E foi um bate-papo muito. Foi uma coisa bem importante pra minha carreira como jornalista mesmo, porque foi uma experiência nova de estar em um ambiente de difícil colocação, né? É difícil você ver ali aquelas pessoas falando sobre uma perda, sobre essa ausência, esse desaparecimento que assolou essa família completamente. E o que eu mais achei interessante, assim, falando, claro, né, desse ponto de vista jornalístico, é que só foram feitas 3 perguntas durante a coletiva. E durou 1 hora. Porque realmente eles tinham muito interesse em falar e de colocar tudo aquilo pra fora, toda aquela angústia pra fora. Então foi enriquecedor pra mim ter ouvido aquela família falar por todo aquele tempo. Eu anotei um monte de coisa que eles disseram no meu caderninho e pretendo escrever ainda sobre o documentário e sobre essa coletiva de imprensa. Caso eu realmente escreva e vá publicar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, se você assistir esse vídeo daqui a um tempo e você achar aí, leia o texto também e me diga o que você achou, beleza? Vamos voltar para os filmes para falar de um outro lançamento recente, que é um filme que chegou na Netflix, não sei se é um original Netflix, não sei como que tá a distribuição desse filme no mundo aí, é o As Três Filhas, dirigido pelo Azazel Jacobs, que eu também gostei muito desse filme. É um filme que fala sobre uma família meio disfuncional, assim, de certa forma. São 3 irmãs que elas não se dão muito bem, até as que se dão bem, não se dão tão bem assim, que são obrigadas a passar os últimos dias com o pai, que realmente está em dias finais, não tem mais muito o que fazer. E aí elas ficam naquela angústia da quase morte, sabe? Elas têm medo de ir no supermercado e quando voltar o pai ter morrido. E elas decidem passar esses últimos dias as 3 juntas, mas elas não se dão bem, é uma relação muito delicada. E realmente o foco pra mim do filme tá nas interpretações da Elizabeth Olsen, que tá muito bem, da Carrie Coon, que é uma atriz sensacional e que merecia mais oportunidades em Hollywood de grandes papéis, e também da Natasha Lyonne, pô. A Natasha Lyonne, que também é ótima. E tá ótima nesse papel, tanto que eu não reconheci ela, assim, porque ela tá fisicamente diferente, a postura corporal dela tá diferente, mas também ela tá demais. As interpretações desse filme estão ótimas, o texto desse filme tá ótimo, ele conversa bastante com uma fase atual da minha vida. Eu quis assistir por conta disso, e realmente foi aquele filme que faz você sentir as coisas, sabe? Mas ele não é pesado, assim. Eu acho que ele é um filme que dá pra todo mundo assistir e todo mundo se emocionar com essa história, com esse bom roteiro e essas interpretações ótimas. Eu também tô assistindo a série do Pinguim, vocês me perguntaram bastante. Eu gostei do primeiro episódio, mas acho que a galera superestimou, estão falando como se fosse
o novo Sopranos, ou Sopranos da DC, e, porra, eu amo Sopranos, então, peraí, galera. Eu também amo Batman, mas vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas eu decidi também que eu vou fazer um vídeo quando a série acabar, falando todas as minhas opiniões. Então também não vou falar aqui, porque não faz sentido eu falar a mesma coisa em dois vídeos. Assim como Cidade de Deus, que eu comecei a assistir a série, mas eu não curto muito a ideia da série. Eu acho que o mais legal da série é você trazer de volta o ator que faz o Buscapé, que o coitado não teve muitas oportunidades na indústria depois do filme, e que ele atua bem pra caralho. E aí eu revi o filme em aquecimento pra série, mas aí quando chegou na série eu pensei, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui não tem muito propósito. Mas se eu assistir até o final, também vai ter vídeo aqui no canal falando sobre. E aí eu vou fechar agora falando do último filme que eu assisti, que também é um filme brasileiro, outro documentário de true crime, que é o A Vítima Invisível, que conta a história do assassinato da Elisa Samúdio, que era amante, namorada, teve um relacionamento com o goleiro Bruno do Flamengo, e ele, segundo a polícia, encomendou seu assassinato, né? Segundo a polícia, porque ele nunca confessou que ele foi mandante, né? Mas ele confessou que ele participou do crime. E acho que o principal ponto do documentário, e que ele fala abertamente sobre isso nos 10 minutos finais, é como a mídia criou uma narrativa de que o goleiro Bruno era um burro que desperdiçou a carreira ou um coitado que cometeu um crime, como diz uma das pessoas entrevistadas para o documentário. Mas esse ponto de vista da influência da mídia e a forma como a mídia relativizou esse feminicídio não é tão abordado no decorrer de todo o documentário. Claro que tá ali, mas eu fico pensando o quanto eu tive a sensação de que a mídia estava sendo escrota. Segundo o meu repertório de ter assistido todas essas outras produções que eu falei pra vocês ao longo desse mês, ou se o documentário tem uma participação nessa minha reflexão. Eu realmente não sei responder. O que eu sei é que o documentário é bom, ele é bem produzido. Também não indicaria pra você que quer saber mais sobre o caso, mas pra você que conhece, acho que sim, ele vale bem a pena ser assistido. Acho que ele se sai muito bem colocando as pessoas em seus devidos lugares, assim, sabe? Então ele trata a Elisa Samúdio como uma vítima de feminicídio, como ela deve ser tratada. O documentário preserva a criança, o Bruninho, preserva até a identidade dele, o que eu achei muito legal. Fico feliz que eles tenham feito isso, vindo da Netflix. A gente sempre fica com medo, né? Porque tem, por exemplo, aquela lá da Isabela Nardoni, que falaram que é um horror, um absurdo. Eu não pretendo assistir. Mas aqui eu acho que é feito de uma forma bem respeitosa. É uma história muito chocante, então é claro que é difícil de assistir, mas poderia ser melhor porque poderia abordar melhor essa questão de como a mídia tratou o crime e como a mídia, de certa forma, contribui com esses feminicídios. Mas assista, tira suas próprias conclusões e comenta o que você achou das questões que o documentário abordou, beleza? Então é isso, gente. Setembro chegou ao fim. Foi um mês muito legal. Foi um mês intenso na minha vida, mas que eu tive muita coisa legal. Eu fui assistir lá na Samp Sky o jogo da NFL. Foi muito foda, foi muito legal. Obrigado, Samp Sky, pelo convite. Eu fui assistir a peça do querido Ivan Hansen. Eu nunca tinha ido ver uma peça de teatro com uma produção assim grande, porque eu moro no interior, né? E aí, agora que eu tô em São Paulo, ter visto essa peça foi muito legal. Obrigado a Serras de Cunha pelo convite. E tô lendo livros também. Tô comendo comidas legais. Porra, comi uma pizza esse mês que eu falei sobre nos meus stories lá no meu Instagram. Vou deixar o arroba aqui. Então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijão. Tchau, tchau.